Olá! Hoje no Papo com Especialista o tema é a pré-eclâmpsia. Dados da Organização Mundial da Saúde e da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez estimam que 80 mil mortes maternas e 500 mil mortes fetais ocorram todos os anos ao redor do mundo decorrentes de doenças hipertensivas na gravidez. São números alarmantes, em grande parte dos casos causados pela pré-eclâmpsia, uma complicação potencialmente perigosa da gestação, caracterizada pela pressão arterial elevada. No Brasil, estima-se que a doença atinja cerca de 1,5% das gestantes, com a prevalência e a mortalidade materna variando de acordo com as condições socioeconômicas da nossa população. Para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o professor Dr. Leandro Gustavo de Oliveira, médico com especialização em obstetrícia e ginecologia e livre docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Vamos então ao Papo com o Especialista. A pré-eclâmpsia é uma doença que acomete as gestantes principalmente na segunda metade da gravidez. E os principais fatores de risco são aqueles fatores de risco que se relacionam com a fisiopatologia ou com o problema em si. Ou seja, a pré-eclâmpsia é uma doença que acomete as mulheres, levando uma resposta inflamatória sistêmica extremamente importante e uma lesão endotelial, ou seja, os vasos sanguíneos dessa mulher começam a ser lesionados. E como todo organismo tem um suplemento sanguíneo, diversos órgãos vão ser acometidos por conta desse comprometimento endotelial que acontece na pré-eclâmpsia. Do ponto de vista de fatores de risco, então, todos os problemas que levam a um aumento de resposta inflamatória por si só e também a lesões vasculares, eles estão relacionados ao aumento de risco para pré-eclâmpsia. Então, nesse cenário, a gente tem principalmente mulheres que já têm algum problema de saúde relacionado a esses acometimentos, como a hipertensão arterial crônica, problemas renais, diabetes, doenças do tecido conectivo, como o lúpus eritematoso sistêmico. Essas doenças levam ao aumento da incidência ou ao aumento do risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Além disso, a obesidade é um fator de risco extremamente importante. E uma outra doença que é um pouco mais rara, mas que às vezes a gente tem aqui, principalmente no nosso serviço terciário, é o que a gente chama de síndrome antifosfolípide, ou seja, síndrome dos anticorpos antifosfolípide. Essas mulheres, elas têm uma tendência a ter fenômenos tromboembólicos, ou seja, tromboses que acontecem em diversos órgãos e provocam uma lesão endotelial extremamente importante. Esse problema é extremamente relacionado com o desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Porém, ainda que a gente pense em fatores de risco, a pré-eclâmpsia é uma doença que pode se apresentar em diferentes fenótipos e pode necessariamente acometer mulheres até sem fator de risco algum. E a gente tem nesse cenário uma condição que é extremamente relacionada à pré-eclâmpsia, que é o fato da mulher estar engravidando pela primeira vez, ou seja, a primigesta tem uma incidência maior de pré-eclâmpsia por si só. É o primeiro momento que ela está tendo contato com todas as alterações imunológicas que acontecem numa gravidez e isso pode levar ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Necessariamente, a manifestação clínica da pré-eclâmpsia acontece na segunda metade da gravidez, ou seja, após 20 semanas de idade gestacional. Em situações extremamente raras, isso pode acontecer um pouco antes disso, porém a gente tem que ficar realmente prestando atenção em quaisquer modificações que possam acontecer a partir de 20 semanas de idade gestacional. Bom, para fazer um diagnóstico clínico de pré-eclâmpsia, a gente sempre tem que pensar
que essa mulher vai apresentar alterações nos níveis pressóricos, ou seja, ela vai ter pressão alta. De uma maneira geral, a gente coloca essa pressão alta a partir de níveis maiores ou iguais a 140 por 90 milímetros de Hg. Porém, a gente sempre ressalta que aquelas mulheres que começam a gravidez com pressão arterial extremamente normal, por exemplo, 100 por 70, 100 por 60, ou seja, uma pressão até baixinha, né? Quando na segunda metade ela começa a aumentar esses níveis, às vezes a gente não precisa chegar a níveis de 140 por 90 para começar a pensar na pré-eclâmpsia. Se ela começa a fazer 120 por 80, 130 por 80, que teoricamente não é um marco diagnóstico de pressão alta, a gente já deve ficar de olho. E juntamente com essa alteração da pressão, muitas dessas mulheres começam a acumular muito líquido, elas começam a ficar muito inchadas e elas percebem que o rosto, as mãos, os pés começam a inchar, e é diferente até daquele inchaço comum da gravidez, onde ela chega no final do dia, põe as pernas para cima e já começa a melhorar. No inchaço da pré-eclâmpsia, ele acontece por conta da lesão vascular, da lesão endotelial, e aí o líquido extravasa do vaso e se acumula embaixo da pele, e aí então essa mulher percebe esse inchaço. Tá? Então esse inchaço ele começa a aparecer como um ganho de peso. É aquela mulher que de repente ganha 1 quilo, 2 quilos em uma semana, por exemplo. Isso deve chamar atenção. Tá? E é claro que a sintomatologia relacionada ao comprometimento dos órgãos que ela pode ter é extremamente importante e nunca pode ser desvalorizada. Dentro dessa sintomatologia, o que mais aparece é a dor de cabeça, a alteração visual, ou seja, ela começa a ficar com a vista meio embaçada, às vezes vê uns pontinhos brilhantes, tem uma dificuldade para enxergar, tá? E um outro problema extremamente importante, outro sintoma extremamente importante, que muitas vezes é desvalorizado, é a dor de estômago. Essa mulher começa a ter uma dor de estômago, que a gente chama de dor epigástrica, e uma dor do lado direito, aqui logo abaixo das costelas, que se relaciona principalmente ao comprometimento do fígado. E como a azia, né, a indigestão são eventos bastante comuns na gravidez, muitas vezes esses sintomas são desvalorizados e aí a gente perde um momento mais oportuno de fazer o diagnóstico e cuidar dessa mulher. Então, pensando na questão da fisiopatologia, na lesão endotelial, no comprometimento vascular, eu comentei que como o corpo todo recebe sangue e possui esse suplemento vascular, a gente pode dizer que quaisquer órgãos podem ser comprometidos na pré-eclâmpsia. E aí, então, eu falo de comprometimento cerebral, a mulher pode acabar tendo um quadro de convulsão, que a gente chama de eclâmpsia, ela pode ter uma hemorragia cerebral, né, por conta desse comprometimento vascular. Quando existe o comprometimento hepático, ela começa a ter uma disfunção hepática, o fígado dela começa a sofrer com isso e a gente tem os exames laboratoriais para mostrar isso, e às vezes esse comprometimento fica extremamente importante, sendo que o fígado é um importante órgão para produzir fatores de coagulação, então ela pode ter fenômenos hemorrágicos por conta do comprometimento hepático, tá? Ela pode ter um comprometimento pulmonar por conta disso, às vezes a mulher tem o que a gente chama de edema agudo de pulmão, ela não consegue respirar por conta do acúmulo de líquido nos pulmões, tá? Então, a gente pode ter diversos comprometimentos e o mais interessante é que a gente não deve meio que ficar restrito a comprometimentos específicos dentro da pré-eclâmpsia, porque cada mulher vai responder de um jeito. Uma mulher vai responder com um comprometimento renal extremamente importante, e aí a gente vê o que? O aparecimento de proteína na urina, que é o que a gente chama de proteinúria. Além disso, começam a se alterar os marcadores de disfunção renal, né, que a gente vê aumento de creatinina, mostrando que esses rins já estão sofrendo por conta da doença, tá? Mas
O que é extremamente importante, tanto para a paciente, para a própria mulher, quanto para o profissional de saúde que está acompanhando essa paciente, é que a gente não deve se apegar a comprometimentos específicos, porque a gente pode ter casos abrindo com comprometimento cerebral, visual, às vezes a paciente não tem nada do ponto de vista cerebral, mas tem esse comprometimento hepático com essa dor de estômago extremamente importante. Então, por fim, quaisquer órgãos dessa mulher podem ser comprometidos. E para o lado do feto, o principal componente que vai ser acometido aí é a própria placenta, porque é a placenta que provoca todas aquelas alterações inflamatórias e comprometimento vascular que a gente vai ter em todo o organismo dessa mulher. Mas a própria placenta, então, começa a sofrer ou começa a entrar num quadro de comprometimento da sua função. E aí o bebê para de ganhar peso, passa num cenário onde a gente chama de restrição de crescimento fetal. A alteração placentária do ponto de vista de oxigenação desse bebê começa a ficar bastante evidente e aí pode começar a faltar oxigênio para esse bebê. E dentro disso, a gente tem eventos catastróficos relacionados ao próprio óbito do bebê, ao descolamento prematuro dessa placenta e, às vezes, quando a gente consegue interceptar esses problemas antes deles acontecerem, a gente acaba decidindo pela realização do parto. Só que esse parto muitas vezes é realizado numa fase extremamente prematura da gravidez. E aí nasce um bebê com 28 semanas de idade gestacional, precisa ir para a UTI, fica um tempão na UTI, tem exposições a riscos extremamente importantes, é um risco extremamente importante o óbito neonatal ou o óbito desses bebês por conta da prematuridade. E, por fim, se a gente consegue um bebê que sobrevive, que consegue vencer essa prematuridade extremamente importante, ainda há o prejuízo que pode aparecer ao longo da vida desse bebê por conta do comprometimento da prematuridade. Sim, quando a gente pensa na fisiopatologia e naqueles fatores de risco que eu comentei, se a gente tem mulheres, por exemplo, com diabetes, puxa, é extremamente importante que ela tenha um bom controle desse diabetes antes de engravidar. Se ela tem um quadro de hipertensão arterial, é extremamente importante que ela tenha um bom controle dessa pressão arterial antes de engravidar. Do ponto de vista da obesidade, puxa, seria muito bom que essa mulher tivesse um programa de redução de peso, de adequação desse peso para o momento em que ela vai engravidar. Então, são fatores que a gente tem aí que podem atuar reduzindo o risco da pré-eclâmpsia acontecer, baseados em cada fator de risco específico. Mas uma coisa que a gente poderia colocar para todas as mulheres seria uma adoção de hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação. A gente acredita realmente que aquela questão do prato colorido, né, baseado em minerais, no consumo de legumes, bem apropriado do ponto de vista de bem-estar, seria extremamente importante para essas mulheres. Então, controlar doenças prévias ou doenças crônicas que essa mulher pode ter e discutir com seus médicos o melhor momento para engravidar seria extremamente importante. A adoção de hábitos de vida saudáveis, incluindo uma boa alimentação, uma atividade física regular e o controle de peso seria extremamente importante para que essa mulher consiga reduzir o seu risco de ter pré-eclâmpsia. E aí, nesse cenário, pensando na questão de se preparar para a doença, né, para reduzir o risco da doença, melhor dizendo, a gente tem algumas medicações e suplementações. A primeira delas é a suplementação de cálcio. A gente sabe que as mulheres, principalmente no Brasil, têm uma baixa ingesta de cálcio e o cálcio está relacionado com a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, melhor dizendo, a falta ou baixos níveis sanguíneos de cálcio são relacionados
ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Então, se essas mulheres conseguem ter uma boa alimentação, com uma ingesta de leite, iogurte, queijo, diariamente, elas mantêm níveis de cálcio mais adequados para a gravidez. Agora, se ela não consegue ter esse tipo de alimentação, é fundamental que ela tenha uma suplementação de cálcio. A gente indica pelo menos 1 grama de cálcio por dia em suplementos. A gente tem comprimidos de 500 miligramas de carbonato de cálcio, tá? E aí se ela toma 2 ou 3 por dia, ela faz essa suplementação. E uma outra medicação que a gente pode introduzir para reduzir o risco de pré-eclâmpsia é o AS, aquele comprimidinho rosinha que a gente tem e é disponível no Sistema Único de Saúde na dose de 100 miligramas. Então tomar um comprimido de AS 100 miligramas ao dia a partir de 12 semanas de gravidez reduz também o risco de ter pré-eclâmpsia. Mas é extremamente importante que a gente pense nessa questão reduz o risco. Não quer dizer que a gente vai aniquilar o problema. Então a gente precisa manter o controle de peso, precisa fazer uma atividade física adequada para também continuar reduzindo ou potencializando essa redução de risco. Bom, então quando a gente pensa no que a pré-eclâmpsia apresenta mesmo, no sentido de comprometimento vascular, o marco principal diagnóstico, sem dúvida alguma, é a pressão arterial elevada. Então, se a mulher começa a desenvolver 140 por 90 milímetros de Hg a partir de 20 semanas de idade gestacional, eu preciso pensar em pré-eclâmpsia, preciso confirmar esse diagnóstico, tá? Mas, como eu disse, eu sempre ressalto que aquela mulher que tem pressão 100 por 60, 100 por 60, às vezes ela faz 130 por 80, ainda que eu não chegue nesses níveis críticos de diagnóstico, eu preciso continuar monitorando essa mulher mais de perto, porque a chance dela estar abrindo um quadro de pré-eclâmpsia é extremamente importante. Bom, uma vez que a gente identifica então a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90, a gente começa a pensar na possibilidade de pré-eclâmpsia e aí a gente vai monitorar se existe algum comprometimento daqueles órgãos que eu citei. O mais comum de acontecer é o comprometimento renal. E como a gente identifica esse comprometimento renal de maneira oportuna? Investigando a presença de proteinúria, ou seja, a mulher começa a perder proteína na urina, tá? E aí a gente dosa essa proteína na urina, é extremamente fácil e barato fazer essa dosagem e nenhuma mulher onde eu estou suspeitando de pré-eclâmpsia deve deixar de fazer esse exame. Mas eu posso avaliar também o comprometimento hepático a partir das enzimas hepáticas, a gente dosa essas enzimas hepáticas e a gente pode avaliar o comprometimento vascular sistêmico dessa mulher, porque muitas vezes elas passam a consumir alguns fatores de coagulação e o primeiro deles que pode começar a ser consumido são as plaquetas, E aí a gente vê uma queda dos níveis de plaquetas. Então se eu tenho uma proteinúria, uma mulher começando a elevar os níveis pressóricos e apresenta uma proteinúria maior ou igual a 300 miligramas numa urina coletada em 24 horas, se ela tem níveis de alterações de enzimas hepáticas maiores do que 40 unidades, ou se ela tem uma queda dos níveis de plaquetas menor do que 150 mil plaquetas, a gente fecha rapidamente o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Mas, pensando do ponto de vista clínico, eu posso ter uma mulher começando a elevar os seus níveis pressóricos e ela não tem nenhuma dessas alterações laboratoriais, mas ela começa a se queixar de dor de cabeça, de alterações visuais, dificuldade para enxergar, eu já fecho o diagnóstico de pré-eclâmpsia também. Infelizmente, a gente não tem tratamentos específicos ainda para esse cenário, mas é uma pergunta extremamente importante, porque uma mulher que já teve ou que passou
por uma pré-eclâmpsia, principalmente aquela pré-eclâmpsia que a gente chama de pré-eclâmpsia precoce, que acomete a gravidez de uma maneira num momento muito inicial ali, ou logo após a 20ª semana, normalmente essa doença é extremamente complexa, existe um comprometimento materno e fetal extremamente importante e essa mulher nunca vai esquecer desse quadro que ela apresentou. E ela entra numa nova gravidez extremamente ansiosa e pensando nessa possibilidade realmente, tá? Mas, como eu disse, a gente não tem tratamentos específicos para esses casos. Então a gente tem que reforçar todas aquelas iniciativas no sentido de adoção de hábitos de vida saudáveis, de controle de peso, de controle de doenças que já podem estar aparecendo, como a pressão arterial, o diabetes. E dentro desse cenário, então, a gente reforça que essas mulheres precisam fazer uma suplementação de cálcio e utilizar o AS, que é o ácido acetil salicílico 100 mg que eu disse, tá? Para reduzir os riscos, tá? É justamente reduzir aquelas respostas inflamatórias sistêmicas que são relacionadas principalmente à obesidade, ao sedentarismo, à elevação de colesterol, a alterações da pressão arterial. Então, ter hábitos de vida saudáveis está extremamente relacionado a uma redução de risco para pré-eclâmpsia. A gente tem até um modelinho para orientar essas mulheres durante a gravidez, em que a gente diz que elas deveriam fazer pelo menos 140 minutos de atividade física distribuídas ao longo da semana. Mas o ideal mesmo é que elas tenham uma atividade física regular, né? Principalmente nesse cenário que você disse aí de mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia, que vão ficar extremamente ansiosas com a possibilidade de ter esse problema novamente, né? Essas mulheres precisam ter atividades regulares, atividades físicas regulares, tá? Não adianta também não fazer atividade física alguma e aí engravida e aí vai correr atrás do problema tendo apenas esses 140 minutos semanais. O ideal é a atividade física regular para a gente reduzir todos esses componentes inflamatórios que essa paciente pode ter relacionados ao que a gente chama de doenças metabólicas. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse assunto pré-eclâmpsia. Esse assunto é extremamente importante. A pré-eclâmpsia é uma das principais causas de morte materna no mundo, e principalmente no nosso país. E mesmo que a gente veja uma mãe que não morra por pré-eclâmpsia, mas os comprometimentos que essa doença pode levar para essa mulher, tanto no período gestação, assim, mas ao longo de sua vida, né, são extremamente importantes. A gente sabe que essas mulheres podem ter comprometimentos psicológicos extremamente graves por conta do desenvolvimento da doença. Tamanho é o impacto que essa doença tem sobre essas mulheres, tá? E a gente sabe que todas essas mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia, principalmente a pré-eclâmpsia que acontece precocemente na gravidez, tem um risco aumentado para desenvolver doenças cardiovasculares ao longo da vida delas. E essas mulheres, então, dentro dessas doenças cardiovasculares, têm risco para ter acidente vascular cerebral, tem risco para ter comprometimentos cardíacos, tem risco para ter infarto agudo do miocárdio, tem risco para morrer precocemente. Tá? Então, essas mulheres têm que ser orientadas a esse respeito. Não adianta a gente só fazer o parto, tentar resolver aquele comprometimento relacionado com a pré-eclâmpsia e esquecer dessas mulheres ao longo de suas vidas. Tá? E com relação ao feto, né, ao bebê, se a pré-eclâmpsia provoca mais de 80 mil mortes maternas no mundo, ela provoca mais do que 500 mil de mortes perinatais ou mortes de bebês em todo o mundo. Então, o comprometimento fetal ou neonatal é extremamente importante também. E da mesma forma que acontece com as mães, né, se esses bebês não virem a morrer, a falecer
por conta da prematuridade, por conta dos problemas relacionados com a pré-eclâmpsia, eles ainda têm uma chance enorme, um risco enorme de ter problemas ao longo de suas vidas, tanto do ponto de vista de desenvolvimento neurológico, quanto também de doenças metabólicas, como doenças renais, dificuldade de ganho de controle de peso, doenças cardiovasculares, assim como as próprias mães. Então, eu queria deixar como mensagem, talvez nesse final, é que todas as mulheres precisam conhecer, precisam saber um pouco sobre o desenvolvimento da pré-eclâmpsia, tá? E elas precisam ajudar todos os profissionais de saúde também a monitorar a doença, ou seja, manter o seu controle de peso, monitorar a sua pressão arterial e também conversar com os profissionais de saúde a respeito dessa doença, para que a gente possa, então, empoderar essas mulheres para reduzir todos esses desfechos que eu tentei conversar com vocês hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos ao professor Dr. Leandro Gustavo de Oliveira por sua participação aqui no Papo com Especialista. Até a próxima. Tchau, tchau.